No vídeo anterior, vimos o que é uma solução tampão, a sua composição e aplicações principais. Nesta aula, vamos abordar o princípio de funcionamento de um tampão e aprender a quando utilizar a equação de Hendes-Hasselbalch. Uma solução tampão é, então, uma solução composta por um parácido base conjugado que tende a resistir a variações drásticas no pH quando ácidos ou bases são adicionados a ela. E esse tamponamento, ele resulta do equilíbrio entre duas reações reversíveis que buscam justamente manter o equilíbrio. Dito isso, é importante que vocês saibam o equilíbrio ou vai ficar muito difícil de compreender como um tampão funciona. No canal já temos vídeos que abordam o equilíbrio, o link vai estar na descrição desse vídeo. Ao adicionarmos um ácido a um tampão, ele vai liberar íons H+ no meio, que serão neutralizados pela base que compõe o tampão, formando o ácido que compõe o tampão. Da mesma forma, quando adicionamos uma base, será liberado íons OH- e estes serão consumidos pelo ácido que compõe o tampão, levando à formação de água e base conjugada. Então, o que acontece é que, mesmo com essas perturbações, que seria a adição do ácido e da base, o equilíbrio químico é deslocado seguindo o princípio de Le Chatelier. Então, vai haver variações bem insignificantes no pH. Isso acontece porque os íons que são liberados em solução com a adição do ácido e da base, logo são neutralizados pelo parácido base que compõe o tampão. Em termos de concentração, o que vai acontecer é que, mesmo que em quantidades bem pequenas, vai haver uma variação na concentração relativa entre o par ácido-base em ambas as situações, e com isso vai haver uma pequena variação no pH. Em outras palavras, se eu tenho um tampão molar e eu adiciono a ele um ácido ou uma base, a concentração dele ao final dessa perturbação ainda será 1 molar. O que vai variar é a concentração relativa entre o par ácido-base. Se vocês se atentarem a essa imagem, percebam que foi exatamente isso que aconteceu aqui. Quando eu adicionei um ácido e foi liberado H+ na solução, ocorreu uma redução na concentração da base conjugada que compõe o tampão e um aumento na concentração do ácido que compõe o tampão. E é justamente o que acontece. A redução na concentração de um dos elementos do tampão vai ser equilibrado exatamente pelo aumento na concentração do outro. Mas, desde que essa variação na concentração entre o par ácido-base conjugado seja pequena, a variação no pH também será pequena. Vamos então agora conhecer a equação tampão ou equação de Hendes-Hasselbalch, que será um importante instrumento para os nossos cálculos. Apenas observando a equação, podemos ver que o pH vai depender do pKa e da concentração da base conjugada e do ácido fraco. E ela será muito útil para calcular o pH de um sistema tampão caso sua composição seja conhecida. Então, se soubermos a concentração, por exemplo, de base conjugada e de ácido fraco, podemos obter o pH de uma determinada solução. A equação tampão também é útil para calcular a razão molar dos componentes de um sistema tampão necessária para obter uma solução com o pH desejado. Ou seja, se você deseja preparar uma solução com um determinado pH, você consegue descobrir a concentração molar exata entre os componentes do tampão necessário para que você prepare esse tampão com um determinado pH que você quer. A equação também pode ser utilizada para calcular a alteração no pH de uma solução tamponada com a adição de uma determinada quantidade de ácido ou base. Vimos que, quando adicionamos um ácido ou uma base a um tampão, vai haver uma variação, mesmo que mínima, na concentração entre o par ácido-base conjugado. Então, podemos utilizar a equação para identificar qual foi essa variação. Mas, no geral, nós podemos desprezar a quantidade de ácido de base do tampão que ionizam quando ácidos ou bases são adicionados a eles. Então, nós podemos utilizar as concentrações iniciais do par ácido-base na equação sem que seja necessário recalcular a concentração do par ácido-base. Na seleção de um sistema tampão, deve-se considerar cuidadosamente a constante dissociação dos ácidos ou bases fracos para assegurar a maior capacidade de tamponamento, que é um conceito que já foi dado no vídeo anterior, mas que será dado de forma mais aprofundada em um próximo vídeo.
A constante de dissociação, ela indica o grau de dissociação do ácido ou da base na água, ou seja, ela nos diz muito sobre o comportamento desses elementos e vai se constituir como um dos fatores mais importantes a ser considerado para que possamos garantir um tamponamento eficiente. E a constante de dissociação, ou valor Ka, pode ser determinado pela seguinte equação. Com base nessa expressão, vemos que a concentração de íon H+, e, consequentemente, o pH, são determinados pelo valor do Ka para o componente ácido tampão e pela razão das concentrações entre o par ácido-base conjugado. Mas nós não precisamos necessariamente calcular o valor de Ka, pois eles são tabelados e estão disponíveis para consulta. No canal já temos o shirt, onde é ensinado a como consultar o valor de Ka em uma fonte segura. E como os valores de Ka geralmente são muito pequenos, é mais conveniente expressá-los em logaritmos negativos. Para isso, então, temos o pKa, que é o logaritmo negativo do Ka. E podemos também ter o pKb, que é o logaritmo negativo do Kb. Então, como o valor pKa vai ser muito importante para os nossos cálculos, é importante que vocês saibam obter o pKa a partir do Ka. Para isso, então, utilizamos a fórmula menos log do Ka. Vamos, então, responder essa questão. A constante de dissociação do ácido acético é de 1,75 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius. Calcule o seu valor pKa. pKa é menos log do Ka, então, menos log de 1,75 vezes 10 a menos 5 é igual a 4,76. Bastante simples. Um tampão, ele contém um ácido fraco, HA, e sua base conjugada. O ácido fraco tem pKa de 4,5 e o tampão tem pH de 4,3. Sem fazer cálculos, determine qual destas possibilidades está correta. Não pode ser a alternativa A, porque se a concentração entre o par ácido-base conjugado fosse igual, o pH seria igual ao pKa, e não é isso que a questão nos diz. E não é a alternativa C, porque se a concentração da base conjugada fosse maior que do ácido, o pH seria maior que o pKa, porque ia resultar, ao tirar o log, ia resultar em um valor positivo que seria somado ao valor pKa. A alternativa correta, então, é a alternativa B, porque é a única possibilidade que vai resultar em um valor negativo após ser tirado o log, o que faz com que o valor de pKa o que faz com que o valor do pH seja menor que o valor do pKa. Porque percebam que, se a concentração do meu ácido for maior que a concentração da minha base conjugada, a divisão vai resultar em um valor menor do que 1. E logo em base de 10, de um número menor do que 1, vai dar um resultado negativo. Então, vamos ter uma subtração do valor pKa. Já a alternativa C nos diz que o quê? Nos diz que a concentração da base conjugada, ela é maior que a concentração do nosso ácido, o que resultaria em um valor positivo. Se fosse resultar em um valor positivo, ao tirar o log, o pH ele seria maior que o pKa. A alternativa correta é a alternativa B, pois é a única que vai resultar, após ser tirado o log, em um valor negativo que vai diminuir, que vai subtrair o valor pKa, resultando em um pH menor que o pKa. Se o pH de uma solução tampão é igual ao pKa do ácido no tampão, o que isso nos diz sobre as concentrações relativas das formas de ácido e base conjugada dos componentes do tampão? As concentrações de ácido e base devem ser iguais. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Porque se a concentração entre minha base conjugada e o meu ácido forem iguais, o resultado disso será 1. Log de 1 é 0. Se log de 1 é 0, o meu pH será igual ao meu pKa, porque eu vou somar pKa com 0. Concordou comigo? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Na próxima aula, vamos aprender a utilizar a equação tampão para o cálculo do pH. Até a próxima!